dia a todos. Cumprimentar a Comunicação Social, primeiro todos os seus vereadores, Comunicação Social, também o público presente, e informar também só às 11h30 que terão palavra, está bem? Nós vamos iniciar a nossa ordem de trabalhos, tem aqui 20 pontos, e daria aos seus vereadores uma palavra se tiverem algum assunto introdutório para esta reunião. Sim. Força. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero aproveitar esta reunião pública de Câmara para deixar registadas um conjunto de observações sobre a implementação da Estratégia Local de Habitação, na medida em que estamos a fazer em fevereiro de 2024, 2 anos, em Assembleia Municipal, e penso que é importante fazermos um ponto de situação sobre a implementação da Estratégia Local de Habitação, tendo como enquadramento a calendarização a que esta maioria se propôs quando dessa aprovação da Estratégia Local de Habitação. Começo pela conclusão que retiro da análise da implementação da Estratégia Local de Habitação. A implementação da Estratégia Local de Habitação ainda está muito atrasada. E, apesar das notícias veiculadas pela maioria, não é credível que em 2024 se recupere o tempo perdido em 2022 e em 2023. A estratégia aprovada pela Assembleia Municipal em fevereiro de 2022 identificava cerca de 150 agregados familiares sem habitação digna, a que procurava dar resposta. Propunha-se garantir habitação digna para estas famílias até 2024, o ano presente, através das seguintes soluções habitacionais. Em 2022, implementaria reabilitações para servir 33 famílias. Em 2023, implementaria soluções para dar habitação digna a 36 famílias através de aquisições de frações ou prédios prontos a habitar ou a reabilitar. E em 2024, construiríamos para 13 famílias prédios e um empreendimento habitacional que serviria a 64 agregados familiares a custos controlados. Nós estamos no início de 2024 e nenhuma solução habitacional foi executada. Nenhuma. Sendo que em 2022 teríamos que reabilitar para servir 33 famílias e em 2023 36 famílias seriam abrangidas por soluções habitacionais implementadas pela Câmara. Portanto, conclui-se que esta maioria falhou ao compromisso de garantir habitação digna para estas dezenas de famílias que em 2022 e 2023 deveriam ter sido servidas pela implementação da Estratégia Local de Habitação. E é pouco credível, como já disse, que no final de 2024 aquelas 150 famílias tenham acesso à habitação digna, que em 2024 se faça aquilo que estava previsto para 2024, aquilo que estava previsto para 2023 e para 2022. Portanto, é urgente que esta maioria acelere a implementação da Estratégia Local de Habitação. De 2022 para cá, a situação no que diz respeito à habitação só piorou. É provável que os 150 agregados familiares que nós identificámos naquela altura como carentes de habitação digna sejam ao dia de hoje muito mais, porque as famílias que nestes 2 anos deixaram de viver em habitação digna são seguramente mais do que aqueles que nós identificávamos há 2 anos. E é também urgente que a Estratégia Local de Habitação seja revista, como sempre dissemos, os autarcas do Partido Socialista, no sentido de dar resposta às crescentes dificuldades de acesso à habitação a preços confortáveis por parte das classes médias, porque a Estratégia Local de Habitação só dava e só dá resposta, e bem, aos agregados familiares hipercarenciados. Mas é importante que a Estratégia Local de Habitação defina um conjunto de políticas autárquicas que dê resposta às dificuldades de acesso à habitação por parte das classes médias. Desde 2022, o ano da aprovação da Estratégia Local de Habitação, comprar casa em Ilha custa mais 20%. Desde que nós aprovamos a Estratégia Local de Habitação em 2022 para cá, arrendar casa em Ilha custa mais 50%, sendo a oferta no mercado de arrendamento, como sabeis, praticamente nula para uma procura galopante.
Portanto, de lá para cá, a Câmara Municipal não definiu nenhuma medida para combater este flagelo. E, ainda em recente reunião de Câmara, ouvimos, por parte da maioria, que não é uma prioridade modernizar o regulamento de apoio à reabilitação de edificado. Urge definir políticas autárquicas que garantam acesso à compra a custos controlados e que garantam arrendamento a preços acessíveis. E se é bem verdade que a crise na habitação é um problema com contornos nacionais e internacionais, também é verdade que não há estratégia nacional de habitação que resista ao arrastar de pés por parte de algumas autarquias, que é bem o exemplo a Câmara de Ilha, tanto nos anteriores mandatos, que sempre ignorou o problema da habitação, pensando que o mercado resolveria os desequilíbrios, como aparentemente também neste, porque 2 anos envolvidos depois da aprovação da estratégia local de habitação em 2022 e em 2023 a maioria falhou as metas a que se tinha proposto. Muito bem, agradecer a intervenção do Sr. Vereador, que não carece de nenhuma resposta de momento, e portanto vamos continuar com a nossa reunião. Portanto, iríamos então seguir para o ponto 1 da ordem de trabalhos e portanto temos a primeira ata, se houver alguma questão. Não. Muito obrigado. Passaríamos à ata número 2 de 2024. Alguma questão? Nenhuma. Obrigado. Passaríamos ao ponto 3, a alteração da data da segunda reunião ordinária de fevereiro. Alguma questão? Nenhuma. Muito obrigado. Passaríamos ao ponto 4, Tesouraria do Município de Ilha, o termo de balanço a 31 de 12 de 2023 para conhecimento. Alguma questão? Não. Muito bem. Relativamente ao ponto 5, primeira alteração orçamental de 2024 para conhecimento. Alguma questão? Sr. Presidente, se queria só dar nota que os documentos do ponto 5 e do ponto 6 que nos foram enviados por e-mail são trocados. O documento do ponto 6 corresponde ao ponto 5 e o documento do ponto 5 corresponde ao ponto 6. Agradeço a sua observação. Eu, como estudei por aqui, não vi, mas então teria aqui então essa nota. Veremos isso depois. Então daria aqui o ponto A e o ponto B também por concluídos no ponto 5, correto? Sim. Obrigado. Relativamente ao ponto 6, alguma questão? Demonstração do desempenho orçamental e primeira remissão para a integração do saldo de gerência, mas também, se calhar carece aqui de uma observação da minha parte também sobre esta questão. Pronto, para além de fazermos aqui a introdução do saldo de gerência, em que logo na primeira página temos espelhado logo esse trabalho, há também aqui a necessidade de rever algumas situações, nomeadamente esta posição que temos agora também aqui, juntamente com os municípios da região da Cira, desta região da Aveiro, em que também colocamos aqui nesta revisão já aqui um ponto para a questão do Polis Ria Viva. E, portanto, abrimos isto com 10 mil euros. É natural que este ano já possam surgir alguns financiamentos nesta ordem para trabalhos também de defesa daquilo que é o salgado e do doce e, portanto, naquilo que é as margens da nossa ria, nomeadamente no canal do Boco e no canal do Ira, que estavam já referenciadas e que nós também recentemente enviámos para a região da Aveiro e para a Polis relativamente a este processo. O resto fizemos as alterações devidas. Há também, e depois no ponto último, temos também já a introdução aqui das verbas do primeiro financiamento do PRR. Portanto, já temos aqui alguns valores contemplados, no entanto, ficamos aqui com algumas dúvidas se 2024 será um ano de grandes valores de execução logo nestas verbas e, portanto, colocamos um valor relativamente baixo, depois que será diluído pelo que é o plurianual para fechar este processo. De resto, depois ajustes orçamentais dentro daquilo que estava no indefinido e que passou agora a definido. E deixaria
para vocês alguma questão que possam ter clarificado, focando-se naquilo que é o objetivo, no caso do nosso orçamento, os pontos de referência para depois poder dar a explicação. Muito obrigado. Alguma questão? Sim. Força. Bom, estamos aqui a aprovar a integração pessoal de gerência para 2023, que será na ordem de 18 milhões de euros, no caso 7 milhões 805 mil. E fica só uma observação no sentido e coerentemente com o que temos falado anteriormente. Portanto, nada nos move contra saldos de gerência. O saldo de gerência é um instrumento económico-financeiro que, desde que seja proporcional e adequado, o PSD também o esteve e também o estará no futuro. De facto, o que aqui acontece é que o saldo de gerência de 8 milhões de euros num orçamento total aprovado para 23 de 32, portanto é um saldo de gerência de 25% do total do que foi aprovado, pois efetivamente o que foi executado não é necessariamente o mesmo, mas é para termos uma ordem de grandeza. Já o referimos em aprovação do orçamento anterior, que isto significa, grosso modo, que em cada 100 euros 25% estão, enfim, destinados como uma verba que fica parada, mas não executados. Isto é preocupante. Portanto, por certo, e nós sabemos disso, e há dificuldades no terreno também, é evidente que o saldo de gerência não é só um número, aqui não estamos a discutir propriamente só a questão económica ou financeira, quer dizer, tem que ser vista em paralelo e em equilíbrio com o que está estipulado no terreno. Naturalmente, pode haver câmaras, por exemplo, que tenham um saldo de gerência maiores ou proporcionalmente maiores, mas que nós sintamos ou saibamos que no terreno obras, a questão do apoio dos serviços, aos serviços da comunidade, estejam também mais robustos. Não é essa a avaliação que temos feito. Portanto, no fundo, e aqui cabe-nos aprovar esta operação contabilística, esta operação económico-financeira, ok, mas há conclusões políticas a tirar de um saldo de gerência que significa muito imobilismo, em termos do que é a proporcionalidade do que nós estamos aqui a aprovar. E para a comunidade, o importante é que haja de facto este equilíbrio entre, ok, uma situação económica ou financeira equilibrada e os resultados da Câmara Municipal de Ilha ao longo de muitos anos, não só nestes últimos 2 anos, têm sido equilibrados e positivos e, portanto, há condições para que o saldo de gerência seja um instrumento, mas com uma magnitude muito menor. Estarmos a aprovar algo que significa que em cada 100 euros orçamentados, 25 estão parados, bom, todos nós tiramos as nossas conclusões e certamente o Executivo terá também alguns esclarecimentos e algumas realidades a informar em termos do que tem sido esta dificuldade de execução, dificuldade de apoio que todos os agentes económicos e sociais e, enfim, associações têm sentido da parte da Câmara. Muito obrigado. Sr. Presidente, posso? Sr. Presidente, os silêncios e as omissões do Sr. Presidente são bastante eloquentes. Se, no que diz respeito à matéria que abordámos no período antes da ordem do dia, o silêncio do Sr. Presidente só pode ser interpretado como não tendo nada a refutar da minha intervenção, a omissão do Sr. Presidente na introdução a este ponto, não referindo sequer o valor do saldo de gerência, só pode ser interpretado como alguma vergonha do resultado que aqui vem apresentando. Porque, de facto, e eu, no lugar do Sr. Presidente, também estaria envergonhado, porque, de facto, chegar ao final do ano e encostar 25% ou 30%, vamos lá ver o relatório de contas, ou 30% do orçamento municipal, dinheiro de todos os municípios que de uma maneira ou de outra vêm parar à Câmara para serem investidos na comunidade e que são encostados, de facto não é motivo para regozijo.
sendo que temos que os comparar com exercícios anteriores e estes 8 milhões de euros são em 2 milhões de euros superiores ao saldo de gerência de 2022 e são o dobro do saldo de gerência do mandato anterior, com que o mandato anterior terminou. E, portanto, estes montantes que estão sistematicamente descomprometidos, e a acumulação de ano para ano demonstra isso, estão sistematicamente descomprometidos, demonstram que esta tendência de estagnação da atividade da Câmara, acumulando receita e estagnando a despesa, nomeadamente a de investimento, é um problema porque este saldo de gerência é reflexo de vários problemas, sendo que o problema estrutural é a crescente tendência de estagnação da atividade da Câmara. A amortização da dívida bancária que o Sr. Presidente anunciou nos últimos 15 dias com pompa e circunstância é bem o sinal. A amortização de metade da dívida bancária, em cerca de 700 mil euros de dívida bancária de uma assentada à banca, é bem o sinal de que o dinheiro até estorva, porque o Sr. Presidente já nem sabe o que há de fazer. E sabe-se lá que mais expedientes foram usados durante o mês de dezembro para emagrecer o volume do dinheiro emprestado. Portanto, é cada vez mais difícil esconder que esta maioria não sabe o que fazer com as responsabilidades que lhe foram conferidas pelos eleitores. E, portanto, estes recortes atrás de recortes de dinheiro encostado não são uma boa notícia, porque representam um desperdício da capacidade financeira da autarquia para responder aos problemas das pessoas e concretizar soluções para os desafios que se colocam ao município no presente e no futuro. Mas, por outro lado, é importante dizer que, na integração do saldo de gerência, tudo vai para a despesa de capital no exercício contabilístico que o senhor nos apresenta de revisão orçamental. E já no ano anterior tudo tinha ido para a despesa de capital. E bem sabemos que aquele dinheiro que foi na revisão orçamental para a despesa de investimento, hoje não foi concretizado. Porque se fosse, nós estávamos aqui a falar de um saldo de gerência de 8 milhões de euros. Mas o facto de ir também para capital, à semelhança do que já tinha dito no mandato anterior, também desmonta uma falácia que o Sr. Presidente sempre usa, de que o saldo de gerência aumenta na Câmara Municipal por causa da descentralização de competências. Quando nós bem sabemos que a esmagadora maioria da despesa com a descentralização de competências é despesa corrente, não é despesa de capital. Portanto, se o saldo de gerência, se a Câmara Municipal precisa ter 1/3 do seu orçamento anual encostado por causa da gestão da descentralização de competências, esta despesa na revisão, esta receita extraordinária na revisão orçamental iria para a despesa corrente e não para a despesa de capital. Esta receita extraordinária é integrada, é encaminhada para investimentos que são sucessivamente prometidos. Alguns, como bem sabemos, dizem respeito a projetos de maturação muito débil, que o Sr. Presidente não conseguiu, no plano e orçamento, dizer 2, 3 linhas sobre o que é que eles representam e sobre para que é que eles servem. E, portanto, concretização bem duvidosa como foram em 2022 e em 2023, tendo como consequência a acumulação do capital desperdiçado pela maioria. Em 2022, 6 milhões, em 2023, 8 milhões, e sabe-se lá se não seriam 9 ou 10 se o Sr. Presidente não tivesse andado numa azáfama em dezembro a gastar o dinheiro, a amortizar a dívida e sabe-se lá em que mais expedientes contabilísticos para emagrecer o saldo. E, portanto, um saldo de gerência desta dimensão é cada vez mais difícil desmenti-lo, dinheiro parado, e demonstra que a Câmara está estagnada como nunca esteve. E não é isso que se exige a uma maioria que governa uma Câmara Municipal. Esta maioria tem a responsabilidade de mobilizar os recursos financeiros da autarquia, não encostá-los. E este saldo de gerência é a fotografia do desperdício a que esta maioria tem votado os recursos da Câmara, os recursos de todos os municípios.
Muito obrigado, agradecer a participação dos dois vereadores neste ponto e parece-me interessante ouvir este diálogo, diria quase uma cassete ou uma longa-metragem que está a ser feita, mas eu acho que estamos a fazer o caminho de todos para um dia também podermos estar todos no lugar dos outros e, portanto, vamos continuar a trabalhar juntos dentro de um processo que me parece que está organizado e disciplinado, sem preocupações muito com o sol de gerência. Aquilo que eu tenho a dizer, e até me parece que extravasa um bocadinho aqui os nossos assuntos, muitas das vezes são discutidos na nossa reunião de Câmara, é que se a Câmara parasse a sua atividade ao dia 31 de dezembro, que foi aquilo que fez e que faz todos os anos, independentemente se o Presidente gastar ou não gastar, também a transparência é tal que podemos consultar todos esses documentos para perceber se gastámos ou não gastámos, se fizemos ou não fizemos e até provarmos se é legal ou ilegal essas coisas. Portanto, há mecanismos para pôr isso tudo cá para fora e, portanto, o Sr. Presidente está descansado sobre essa matéria. Mas se nós tivéssemos uma paragem a 31 de dezembro, aquilo que víamos é que a Câmara tem realmente 7,8 milhões de euros no seu saldo de gerência, mas que 4,9 desses milhões já estão condicionados a compromissos que terão que ser pagos. É evidente que no dia 1 de janeiro ela conta com a disponibilidade desses 7,8, porque sabe que tem 4,9 e continuam a existir receitas que começam a cair no dia seguinte. Mas também sabe uma coisa, é que se acabasse a sua atividade, teria que pagar subsídios de férias aos seus funcionários e teria ainda provisões também para aquilo que são os problemas que a Câmara tem em tribunais jurídicos, feitos por maiorias anteriores ou não, mas feitos por colegas que somos responsáveis também por essa resposta e essa responsabilidade. E, portanto, se adicionássemos aqui mais 1,8, então a Câmara fecharia com saldo negativo, aliás, como ocorreu em 2020, que, depois de um assunto muito claro sobre a Biblioteca de Ilhão, a Câmara teve que pedir 1 milhão de euros num empréstimo de curto prazo para responder às necessidades que haveria nesse, porque não tinha sequer disponibilidade para o fazer. E, portanto, aquilo que eu estou a garantir é esta estabilidade de gestão à Câmara Municipal desde pequeno início, com um reflexo em 2022 de termos 6,6 milhões de euros, em que 4,6 nessa data eram compromissos que estavam para pagar sem vermos esta situação, porque isto é uma mera operação contabilística e, portanto, andamos aqui todos a fazer um filme e empolgar estas coisas e agora o senhor é mau na gestão, o senhor é mau nisto, o senhor não investe por isto, não investe por aquilo, fica-nos bem, claro que nós sabemos o que é que a oposição quer e nós até como movimento cidadãos, não temos nada a ver com estas questões políticas que andam a acontecer no momento, gostaríamos de estar muito mais embrulhados nelas, mas vimos que não há necessidade delas porque não estão a adiantar muito àquilo que é a gestão que nós pretendemos continuar a implementar. Já hoje falámos aqui sobre a estratégia, vejam lá, parece que nos esquecemos completamente quando chegámos a este mandato, a posição em que a estratégia estava, quando ela já devia estar um passo à frente, mas agora, porque estamos cá e continuamos cá, porque eu não estava cá, e estavam aqui 2 vereadores, 3 vereadores, eu não estava cá, mas acho que sinto, pelo menos da minha parte, gratidão por todo o apoio, por todo o trabalho que se tem desenvolvido e por apresentarmos num ponto mais à frente, que eu penso que é o ponto 20, também aquilo que já está aprovado dentro dessa estratégia e os mais 5 milhões de euros que estão aprovados, que vem para conhecimento também relativamente a processos e concursos que temos vindo a fazer. Mas, deixando isto de parte, portanto, vejo esta questão sem grande problema. Não vejo aqui esta questão do Sr. Paulo Nunes, até posso pensar que se calhar temos feito nas nossas aquisições e nos nossos processos de gestão 25% de redução é daquilo que eram os custos que normalmente se aferiam aos trabalhos que estavam a ser realizados e se calhar também aí, e agora olhando para aquilo que já ouvi aqui de referência, entre correntes e capital, se calhar também temos emprego, a disponibilidade de todos os nossos trabalhadores e nossa, com um objetivo muito claro, que é reduzir aquilo que é a forma
de atacar os problemas na Câmara, reduzindo também os investimentos, mas fazendo-os de forma qualificada e, portanto, há um timing também para estas coisas acontecerem e penso que tem acontecido nos últimos 2 anos, por referências múltiplas. Na revista número 6 da Câmara as pessoas podem ler isso, na revista número 7 podem ler a quantidade de obras e o investimento que tem sido feito e depois, para nós, claro que verificamos que há da nossa parte e da parte de quem trabalha connosco e é no contexto geral e veremos, já conhecemos, por exemplo, o saldo de gerência da Câmara de Aveiro, que irá ter, de certeza absoluta, também esta parte dos compromissos por pagar, que eu não atendi a isso, mas não sei se ultrapassa até o valor daquilo que é o saldo de gerência ou não, e os outros meus colegas, quando eles transmitem os seus saldos, ver se há como é que estão a gerir o processo. Não me preocupa, mas lancei o repto no outro dia, no contexto de alguns colegas que estávamos tentados presentes de Câmara, de vermos qual era o valor daquilo que é o saldo de gerência de todas as câmaras deste país ou daquelas de proximidade, para vermos o valor que está arrecadado, que eu diria que não está arrecadado, mas que no fundo nos obriga por esta condição do atraso, da gestão dos fundos comunitários, aquilo que foram processos que nós, quando chegámos à Câmara, pensaríamos que haveria mais projetos, mais desenvolvimento para trabalhos futuros, porque o que havia nós continuamos a executar e estamos a executar, com alterações para vermos que sejam de melhoria para esses mesmos processos, na nossa visão e também dos nossos técnicos, e portanto temos-lo feito, e portanto não vejo isso como um problema ou qualquer coisa que seja. E portanto, aquilo que eu posso garantir aos nossos municípios e aquilo que eu acho que é importante nós é que há uma fórmula na Câmara Municipal, neste momento, de estabilidade e que tem vindo a ser encontrada nos últimos anos e que a Câmara, neste momento, está pronta cada vez mais para fazer face a investimentos que possam não estar programados e, portanto, se tivermos que dar resposta para isso, se situações judiciais ocorrerem, também temos alguma defesa já para essas questões sem recorrermos à banca e, por último, quando falamos da banca, falamos aqui de um processo que, para nós, havendo essa disponibilidade e sabendo que a Câmara também lá está liberta para pedir essa disponibilidade, é claro que eu tendo daqui 1,5 milhão de dívida à banca e estaria a pagá-la à taxa de juros corrente e percebendo que de um ano para o outro nós passámos de 23 mil euros de 2022 para 75 mil euros em 2023, sabendo que as taxas de juros também ainda não tiveram retrocesso neste ano, portanto acho que também temos aqui alguma economia que já me pareceu até que 30 mil euros é peanuts para muitas pessoas, para mim não é peanuts. E, portanto, acho que podemos, e fizemos-lo bem, podemos reduzir esse valor, porque a banca está disponível, nós estamos disponíveis se houver essa necessidade. No entanto, o nosso projeto não se fecha em 2 anos de trabalho, fecha-se em 4 anos de trabalho, ou em 8, ou em 12, e, portanto, nós, com esta perspectiva, acho que estamos a garantir para nós, ou para quem fizer nos próximos anos, aquilo que é uma estabilidade assente numa governação que tem por base a consolidação de projetos que são necessários e evidentes para o nosso território, a manutenção de todos os nossos equipamentos, um bom serviço público e aquilo que nós temos vindo a assistir também, uma perfeita manutenção daquilo que é o espaço público de uma forma, ou diria, olhando transversalmente, sejam desde os jardins, sejam as pavimentações das estradas, sejam à criação de passeios, seja aquilo que é a nossa perspectiva do saneamento, de fecharmos aqui perto dos 100% e no próximo ano, com as obras a decorrer, é evidente, mas fecharmos também esse ciclo, já foi iniciado há muitos anos, mas fecharmos esse, e depois, claro, que há de haver manutenções e há de haver intervenções para melhoria desses processos, mas esse é o nosso objetivo, também melhorarmos toda a eficiência energética nos nossos equipamentos, melhorar as coberturas dos nossos equipamentos, que estão muito degradadas, algumas delas,
fazer intervenções nas nossas escolas, alterando também muitos dos processos, e não falo das escolas que estão com base em PRR, muitos dos processos que fazem a gestão de energia nessas escolas, e também ver com este crescendo que há a necessidade de podermos fazer crescer também algumas escolas naquilo que é a dimensão da oferta das respostas, ou seja, uma melhor cantina, mais salas para os nossos miúdos, e portanto esses investimentos caem fora de todos os investimentos que possam ser financiados, e portanto estamos nessa avaliação. Aquilo que é uma melhor resposta dos serviços de alimentação, que já temos vindo a ter e estamos a fazer, mas que precisamos de melhorar todos os dias nas nossas escolas, aquilo que é as nossas cozinhas que prestam um serviço a um prestador de serviços, melhorá-las e dar-lhes condições para que nada falte. Portanto, são estes os objetivos que nós temos, uma melhor frota para o nosso município, portanto, temos vindo a fazer esse trabalho, e portanto, isso nem sequer está aqui contemplado no saldo de gerência, nem faz parte do saldo de gerência, está aqui, algumas aquisições possam estar aqui, mas quer dizer, não é isso que nos faz-nos viver aquilo que hoje, à data de hoje, nós podemos, mediante aquilo que é a lei dos compromissos e pagamentos e atrasos, que até a Câmara está liberta dessa situação, tem como fundos disponíveis. E, portanto, isso agrada-nos deste processo de gestão que vem estado por toda a nossa equipa e, portanto, olhando para trás nesta política de consolidação que a Câmara tem tido nos últimos anos, acho que estamos a continuar esse processo, estamos a fazer investimentos, os investimentos estão mais que programados, são publicamente conhecidos todos estes investimentos, quer tenham fundos, quer não tenham, há uma despesa brutal da Câmara Municipal, não só para a preparação, como para o acompanhamento destes processos, e sem um capital humano rico e uma melhoria desse capital humano e a introdução de novas pessoas, também não chegamos lá, e portanto temos feito também o nosso caminho com vocês, da aprovação contínua de pessoas que efetivamente possam servir por um período de tempo, ou possam servir também com contratos de tempo incerto nesta Câmara e que farão parte dos quadros da administração pública, e que continuamos com concursos abertos, tal e qual como abrimos no passado, para continuarmos a readaptar e a concretizar esse processo de consolidação daquilo que são as necessidades em termos de recursos humanos da Câmara Municipal, das nossas escolas, e dos nossos centros de saúde, no caso dos assistentes operacionais, etc, etc. E, portanto, deixaria só esta nota e ficaria então, como ficou a nota do Sr. Sérgio, mas eu já ouvi falar há tanto tempo em 9 milhões, e 10 milhões, e 8 milhões de saldo de gerência, portanto fica ao registro de 7.805.716 mil euros, que são o saldo de gerência que efetivamente nós temos registado na nossa contabilidade e que agora aparece distribuído por as várias funções e as várias classes contabilísticas que se apresentam no nosso orçamento. Muito obrigado. Sr. Presidente, depois queria só fazer uma observação, mas depois fecho. Sr. Presidente, o Sr. Presidente fala, 3 notas. O Sr. Presidente fala, queixa-se da K7. Sr. Presidente, eu passarei a avaliar a realidade de forma diferente quando a realidade for diferente. E, portanto, há um dado que é irrefutável. A despesa na Câmara de ano para ano mantém-se a mesma e a receita de ano para ano não para de aumentar. Portanto, há cada vez um intervalo maior entre aquilo que a Câmara gasta e aquilo que a Câmara recebe. Isso é irrefutável. A Câmara Municipal, ao longo dos últimos 2 anos, já duplicou, já aumentou em 4 milhões de euros o nível de receita fiscal. Recebe mais 4 milhões de euros de receita fiscal do que recebia no mandato anterior. E a despesa não aumentou nessa proporção, a despesa está estagnada, tanto a corrente como a despesa no geral, de recorrente e de investimento. E, portanto, isso é irrefutável. E é por isso que, de ano para ano,
o saldo de gerência acumulado tem aumentado, porque a Câmara Municipal não está a investir na comunidade na mesma medida em que a comunidade está a contribuir para o orçamento municipal. Isso é irrefutável. E, portanto, enquanto a realidade for esta, eu vou sempre dizer isto, Sr. Presidente. Cabe ao Sr. Presidente mudar a realidade. O Sr. Presidente diz com gáudio que eu falhei a previsão dos 9 milhões. Infelizmente não há ata da reunião, mas se calhar vou passar a fazê-la. Eu estive numa reunião do Partido Socialista com o Sr. Presidente da Câmara no âmbito da consulta prévia para a elaboração do plano e orçamento, e foi o Sr. Presidente que nos comunicou que o saldo gerenciado andaria nos 9 milhões. Só que depois percebeu, no debate orçamental, que aquilo não era nenhuma medalha para pôr ao peito com orgulho. E então andou o mês de dezembro num corre-corre para ver se encolhia o saldo. E mesmo assim, não diz muito alto o valor do saldo. Mesmo assim está envergonhado. Mesmo assim está envergonhado. Depois uma última nota, Sr. Presidente. Eu prezo muito o valor da estabilidade. Prezo muito o valor da estabilidade. Essa cassete já é antiga, o Presidente da Câmara anterior também a usava. Eu prezo muito o valor da estabilidade, Sr. Presidente. E um navio ancorado num porto é, de facto, uma coisa estável. Mas eu prefiro um navio em mar revolto a andar para algum lado do que um navio parado, ancorado num porto. Se me permitem, apenas uma observação. Sr. Presidente, esta forma que o senhor tem de, a miúdo, acusar ou ir usando as políticas anteriores, ou culpando as políticas do anterior Executivo para desculpar aquela que é a ineficácia, a incompetência e a inoperância desta vossa governação, diz muito mais da vossa governança do que diz da governança anterior, que primou, como todos sabemos, pelo crescimento contínuo do município. E queria apenas deixar esta nota. Se pudesse... Só algumas notas em relação ao que o Sr. Presidente foi referindo. A questão de estipularmos o 31/12 para depois de alguma forma justificar as necessidades em termos de tesouraria e de compromissos. Bom, no dia 2 de janeiro não tínhamos que pagar 8 milhões de euros a ninguém. Portanto, o saldo de gerência, é evidente que dá jeito falar do dia 31/12 e depois dizer que, bom, tínhamos compromissos assumidos que, aliás, referi que são 5 milhões. Portanto, faltam 3 milhões que nem sequer estão associados a nada. E os compromissos a pagar assumidos, naturalmente, vão ser pagos à medida que o tempo vai decorrer no dia 2 de janeiro. Aliás, a questão dos problemas jurídicos também já refere, quer dizer, houve uma altura que referia muito, depois deixou de referir, agora volta a referir. O Sr. Presidente também deixará problemas jurídicos à Câmara, que serão decididos em tribunal, demorarão o seu tempo, e, portanto, os processos jurídicos, eu recordo, Sr. Presidente, nas contas de 21 conseguimos acomodar 1 milhão de euros em provisões. Nunca tal, ou pelo menos que eu me recordo, tinha acontecido. Portanto, em termos do que é económico-financeiro, em termos do que é o equilíbrio do município, já existem mecanismos que permitem que nós estejamos tranquilos. Aliás, as contas, em 22 tivemos 4,5 milhões de euros de saldo positivo, em 21 de facto conseguimos incorporar esta questão das provisões, que é naturalmente também, enfim, em termos populares, um pé de meia, uma salvaguarda para futuro. E, portanto, também não faz muito sentido confundir aqui o que é tesouraria com o que é económico-financeiro. Quer dizer, ponto essencial. Há um equilíbrio financeiro que já vem do passado, aí sim, mochilas financeiras, económico-financeiras, muito boas que o Sr. Presidente herdou, e nós temos gosto, não digo gosto, mas temos, orgulha-nos, se não orgulha assim, enfim, orgulhou a grande maioria dos municípios e
municípios e foi orgulhando, misturado, portanto, em conjunto com obra. E não é só obra no terreno, é obra, apoio a associações, apoio a PSS, enfim. Naturalmente, não podemos dar tudo a todos porque a política pública trata exatamente disso, de ter prioridades. Agora, estamos a falar do maior saldo de gerência, são 8 milhões de euros. É um terço do orçamento que está parado. E o Sr. Presidente fala, por exemplo, da questão da Câmara de Aveiro. Acho muito bem que falemos dos saldos de gerência das outras, enfim, mas depois vamos ao terreno ver as obras que estão a ser executadas. E a Câmara de Aveiro, ainda o ano passado, quase parecia um estaleiro a cidade. Muito bem. Terá um saldo de gerência em absoluto mais do que a Ilha? Talvez, mas proporcionalmente ao orçamento muito menor, porque se calhar o orçamento da Câmara Municipal de Aveiro é 5 vezes maior ao orçamento de Ilha. Portanto, temos que dar toda a informação, não só aquela informação que pode dar mais jeito, não é? Porque o saldo global, o saldo proporcional e o saldo proporcional são coisas diferentes. Queríamos também deixar uma nota para algo e perspectivas de futuro. Nós chegamos à conclusão, e é bom que os municípios saibam, que quando algumas obras, e serão bastantes, até infelizmente, não forem executadas em tempo útil por este Executivo, que não se ponha em cima da mesa para justificação coisas como não houve capacidade financeira, não houve capacidade de tesouraria para pagar e adiantar, nada disso. Portanto, podem haver outras desculpas, certamente haverão. Agora, capacidade económico-financeira e capacidade de tesouraria com estes números económico-financeiros e com estes saldos de tesouraria não existem. Também já alertámos para a questão do CCP. O Código dos Contratos Públicos tem prazos. Isto não é com gosto que o dizemos. Quanto mais depressa as obras se executarem, melhor. Mas o tempo urge. E nós só estamos a alertar a comunidade para que, no futuro, quando houver desculpabilização em relação a não se ter feito em tempo útil obra, esta questão também não se porá em termos de económico-financeiros e vamos ter um problema em termos de contratação pública. Portanto, e também referir, Sr. Presidente, que nós em relação ao que disse, concordamos naturalmente que há intervenções a fazer, há manutenção que tem sido feita, a eficiência energética necessita de muitas vezes de verbas, a questão da alimentação, quer dizer, referiu um conjunto de situações que têm que ser salvaguardadas, mas não têm que ser salvaguardadas nunca na vida com um saldo de gerência de 8 milhões de euros, que é um terço do total do orçamento. Está parado. Portanto, Sr. Presidente, as perspectivas políticas aqui são muito diferentes porque, independentemente de questões económico-financeiras, se nós tivéssemos este saldo de gerência com um município dinâmico, empreendedor, a apoiar as associações, a apoiar as juntas, a apoiar com obra no terreno, a nossa avaliação teria que ser necessariamente condizente com esse facto. Portanto, neste momento o que nós temos já o disse para o Sr. Presidente, quer dizer, para a população ter noção, se pegarmos no orçamento anual de uma junta de freguesia como a de São Salvador, que o Sr. Presidente bem conhece, temos 10 anos parados em saldo de gerência da Câmara. É o equivalente a 10 anos de junta de freguesia parados. E é isto que a população tem que saber. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bem, eu vou começar pelo melhor. A população sabe que é a população. O senhor está enganado, o senhor está a falar aí para a população, fala. Eu estou desejoso para que consigamos ter cada um de vocês num lugar como eu estou. Estou desejoso para ver isso, porque é o ótimo. Porque pela forma como vocês falam, nunca vai poder estar nada bem. Nunca vai poder estar nada bem. Está tudo mal. Está tudo invertido. Isto está tudo invertido. Mas se fôssemos nós que cá tivéssemos e deixássemos este valor, caraças, até lhe deixámos um dinheirinho. Fomos bons gestores, até deixámos um dinheirinho. Porra, eu fico todo contente com isso. Depois, as outras questões que também me orgulham, e o senhor vai falando,
vai falando e fala e a população tem que saber, os municípios sabem, os municípios não têm dúvidas nenhumas sobre o processo de gestão, nós temos tido transparência absoluta sobre aquilo que é a nossa governação e não temos dúvidas nenhumas, e estes argumentos que vamos ouvindo agora aqui novos do PSD, porque não está no poder, já se ouviram da parte do PS e continuam-se a ouvir, e não desmancho nada daquilo que cada um de vocês possa dizer, porque é uma posição vincada de cada um de vocês e, portanto, manteremos isso. Aquilo que nós queremos só clarificar perante esta discussão é que não arredamos pé desta postura que temos vindo a ter. Sabemos perfeitamente que os investimentos a seu tempo estão cá fora, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma disso. É claro que não podia prever este quadro que nós temos hoje da política nacional. Também não é isso que me vai afetar a minha forma de trabalhar e, portanto, continuo dedicadamente a fazer o meu trabalho. Eu espero que o senhor não ponha em dúvidas aquilo que foi a minha execução durante 8 anos na Junta de Freguesia e estes 2 anos também aqui na Câmara. Não me parece que não tenha havido atividade. Acho é que nós estamos num processo de reconversão muito grande. E das políticas públicas também. E vocês querem ver o contrário a toda a gente. E, portanto, continuem a fazer esse caminho, estão no caminho certo, nós também achamos que estamos no caminho certo e por isso colidimos até na forma do pensamento e ainda bem. E, portanto, nós vamos fazendo esse nosso trabalho. Também não é destas medalhas que eu vivo, como já que eu ouvi dizer, não é destas medalhas que eu vivo, não estou à procura de ter nenhuma medalha. Se eu tiver o desejo, a força e a saúde e a vontade de voltar a continuar a trabalhar para os nossos municípios, que é isso que eu tenho, é prestar um serviço público e disponibilizei-me na minha vida e na minha forma de estar para o fazer e para aprender, e portanto tenho vindo a aprender. Portanto, não vejo aqui sugestões de nada, vejo só sobre atos consumados, análises, e ainda bem. Portanto, passamos, como eu já disse, muitas vezes aqui, de comentadores aqui para outros sítios e levamos as coisas de um lado para o outro como se estivéssemos sempre no mesmo palco. E, portanto, eu não faço isso. Não comento absolutamente nada, faço com as minhas equipas e peço às minhas equipas para tornarem os nossos assuntos e aqueles que são de ordem pública para conhecimento geral de todas as pessoas. E, portanto, este processo de governação tem tido essa transparência, tem tido sobre aquilo que nós pensamos que devem feito os nossos comunicados para o exterior são precisos e objetivos, e relativamente à despesa também estou discordante sobre aquilo que vou ouvindo aqui, porque nós aumentámos 18% a nossa despesa global, todas as despesas com as nossas associações subiram, todas as nossas obras dentro das nossas associações subiram, toda a nossa capacidade de logística e de resposta às nossas associações subiu, e quando subiu a resposta da Câmara Municipal. Não subiu o João, nem subiu o Manuel, nem ao município A, nem ao município B. Portanto, temos a noção que isto tudo subiu. A nossa estrutura e de apoio social, não só por força da descentralização, tornou-se muito mais próxima e muito mais conhecedora de todo o processo, apesar de nós já termos esse processo há alguns anos na Câmara, organizado de uma forma que diríamos satisfatória e que tem que ter sempre as introduzidas de melhoria contínua, e portanto tem-se feito esse caminho, tem-se introduzido mais pessoas nessas áreas, portanto pensamos que também os nossos serviços têm tido uma melhor resposta, e isso nós podemos ver para a atividade que vamos desenvolvendo, não só nos nossos gabinetes de apoio ao atendimento. Sabemos perfeitamente que os nossos municípios gostariam, muitos deles que metem aqui projetos de obras e outras coisas, ter uma resposta muito mais rápida, mas já explicámos a todos o contexto que estamos a viver e achamos que esse caminho está a ser feito, já estamos na redução desses tempos de resposta e, portanto, esse é o nosso objetivo. Estamos quase com o processo todo de burocratização aqui dentro, desmaterialização e digitalização feito, temos dado essas condições e, portanto, vamos seguir, vamos dando estes passos. É evidente que quando o Sr. Sérgio Lopes fala sobre a despesa corrente tem muitas vezes um problema de valores que ficam aqui agarrados anualmente
e que depois efetivamente não se consomem na totalidade, não tem a ver propriamente porque não quisemos gastá-los, mas tem a ver com a facilidade com que se gera depois aqui o processo de contratação e aquisição, nomeadamente de alguns produtos. Imaginemos o processo de contratualização que eu toquei há bocado das refeições, que é um projeto de 4,5 milhões de euros, depois com IVA, e que, se no fundo não consumirmos as refeições todas, vai dar saldo de gerência, porque só no final do contrato é que se vê isso. Pode-se fazer aqui uns ajustes anuais, mas é esta questão que está agora formalizada nestes 4,9 compromissos por pagar, mas que até pelo aumento do número de alunos que temos vindo a ter no nosso município e de procura pelas nossas escolas, possivelmente ainda vai ter que ser incrementado. É o aumento que temos no registro de custos de transportes, que é defendido também com estes valores que nós vamos tendo também, porque aqui já não conseguimos melhor negociação, conseguimos uma pior negociação pelo contexto que estamos a viver. É aquilo que temos de referência para as nossas obras, que deixou de ser 20%, passou a ser 40%, e portanto, a partir do momento em que contratualizamos uma obra, podemos ter ajustes até 40% dessa obra, e portanto são estas despesas todas que eu vou agindo com esta garantia. É evidente que não estou a trabalhar com dívida, estou a trabalhar com receita e, portanto, ou dívida, quando eu estou a falar com dinheiro dos bancos, cada vez quero trabalhar menos. Acho que a Câmara está nesse caminho há alguns anos e aquilo que eu falei não foi, de alguma forma, para beliscar quem quer que seja. Estou a falar que a Câmara, em termos de consolidação das suas contas, houve necessidade há uns anos, se era necessário, teve que fazer esse endividamento. Se tivesse suportado por outras linhas, não era preciso fazer esse recurso a um empréstimo de curto prazo. E, portanto, só estou a dizer isto pode acontecer a qualquer momento nesta Câmara, pelas situações jurídicas atuais ou do passado. O que eu falo é da Câmara, não falo da governação do ar, do BLCOD, ainda não me ouviu aqui dizer hoje sequer isso, e, portanto, mantenho aqui para os seus vereadores esta situação que eu diria de estabilidade daquilo que são as contas da Câmara e de resposta também àqueles que nos procuram, que são os nossos municípios. E, portanto, esperamos, como eu disse, melhorar o serviço público, melhorar os nossos espaços públicos e melhorar todas as condições que estão, com os investimentos que estão todos previstos e mapeados no nosso orçamento. Não vamos desistir de continuar a trabalhar para que estes investimentos que estão mapeados sejam acontecimentos e realidades em 2024 ou 2025. Hoje falamos só de 2024. É evidente que quando apresentámos o orçamento de 2024, apresentámos aquilo que são custos futuros, ou seja, o plurianual, aquilo que é, esta obra não se acaba hoje, também tem reflexos no próximo ano, ou em 2027, ou em 2026, e portanto é até lá que nós temos que fazer esse caminho, é isso que estamos a pensar. Se vamos deixar uma situação melhor ou pior do que aquela que eu herdei em 2021, pois espero deixar também a Câmara com uma condição que possa dizer o mesmo que eu disse. E quando falei da mochila, nunca falei de mochilas que traziam valores financeiros, falei de mochilas de processos e de coisas que não tive tempo sequer para os conhecer. Foi sempre isto que eu falei, mantenho essa referência, mantenho essas coisas. Ainda hoje, passado 2 anos, há muitas coisas que possivelmente ainda não chegaram à minha secretária, nem são do meu conhecimento e se calhar até passaram por ser desconhecidas a outros que cá tiveram. Mas isso são realidades que a Câmara tem que trabalhar sobre elas, as suas equipas têm que trabalhar sobre elas. Estamos dito agora, não fica nada mal dizermos sempre que essa mochila está cá, que essa mochila tem essa carga e esse peso para todos nós. E, portanto, mantemos essa posição, somos pessoas responsáveis e, por sermos pessoas responsáveis, trouxemos aqui esta questão do saldo de gerência e acho que se faz aqui como é que eu ia dizer? Olha, estamos aqui há uma hora seguramente a falar sobre este assunto, que é unicamente um assunto meramente financeiro, de introdução de um valor, e que vocês julgam isto por uma coisa que não tem essa dimensão nas preocupações da Câmara Municipal, e penso que numa parte significativa dos nossos municípios não tem valor absolutamente nenhum. Mas fica com vocês, fica com as pessoas que intervêm nestas reuniões, fica com as pessoas que intervêm de outros fóruns, dar valor a esta questão. Nós damos valor ao trabalho que todos os dias executamos com os nossos
colaboradores da Câmara e que continuamos a trazer para o nosso município novos resultados, novos investimentos e procuramos também no tecido empresarial também que a acomodação de novas empresas e o registro dessa realidade de novas empresas que nos procurem, querem cá ficar, que fiquem, porque nós condições temos, até precisamos de mais, temos uma procura muito intensa, mas queremos no fundo também valorizar a relação deles com o território, ao trazê-los para cá, que os seus negócios tragam resultados, e os resultados que eles trouxerem, essencialmente para mim, é de empregabilidade e, portanto, é isso que nós queremos dar valor, é isso que estamos a fazer na Câmara, continuamente com o crescimento do nosso volume de trabalhadores e do capital humano. E com alguns problemas, porque a resposta neste momento é difícil e, portanto, nós temos muita dificuldade em responder, por exemplo, às necessidades que a saúde tem, às necessidades que a educação tem, não percebendo muitas vezes quais são os rácios que equilibram para estas estruturas na resposta que nós queremos dar aos nossos municípios. Dando aqui nota também daquilo que ainda não está sequer ainda previsto para avançarmos, mas que depois, de certeza absoluta, na apresentação das contas, será muito mais debatido na nossa Assembleia Municipal. Muito obrigado a todos. Daria então aqui a posição aos senhores vereadores de votação, portanto, PS, por favor. Abstenção com declaração de voto. Abstenção. Passaríamos então para o ponto 7, prestação de serviços em regime de avanço, conhecimento e admissão de parceiro prévio, e temos aqui 3 situações, portanto, permitem só realizar aqui a documentação. Portanto, temos uma primeira que é o apoio técnico para a implementação do sistema cadastral e simplificado. Portanto, temos aqui uma proposta também daquilo que é o nosso chefe de divisão, João José Carlos. Portanto, há uma continuidade deste processo também em termos de unidade intermunicipal da região de Aveiro. Portanto, se vocês virem a página 2 da informação, portanto, remete, portanto, para esta necessidade que efetivamente nós temos aqui e o trabalho também que já foi feito. E, portanto, deixava à vossa consideração depois o ponto A. O ponto B, temos aqui tarefas do âmbito, realização de tarefas no âmbito da modernização administrativa e da desmaterialização de processos. Portanto, temos também aqui, da parte da nossa chefe de divisão do planeamento da LPGU, portanto, do Departamento de Obras, Planeamento e Gestão Urbana, temos aqui também esta prestação e porquê desta necessidade, da explicação, e, portanto, deixaria também à vossa consideração esta situação, sabendo que aqui este lugar também virá a ser ocupado depois pelos concursos que nós temos neste momento em curso, e aqui também pelo desempenho que este PMBet teve e por também termos aqui a necessidade de contratualização futura e ocupação num lugar também no quadro para esta área, também decidimos convidar também o Paulo a manter-se connosco pelas necessidades que temos vindo a ter, não só por aquilo que já está espelhado também no documento, mas também aquilo que nós temos vindo a ver do seu desempenho e da sua entrega na área em que desempenhou as funções, nomeadamente a comunicação do design. E, portanto, deixava à vossa consideração o ponto A, o ponto B e o ponto 7, portanto, separadamente ambos. Deixar então os seus vereadores alguma questão. Teremos com abstenção nos 3 pontos. Obrigado. Sr. Presidente, eu, em relação à linha A e à linha B, não tenho reserva, porque são a linha A é para acorrer a uma necessidade que se julga finita no tempo, não é? Porque é um projeto extraordinário que, assim que terminar, a Câmara deixará de ter
necessidade destes recursos humanos e, portanto, a figura do recurso à avença parece-me justamente. A segunda, como diz respeito a funções que nós estamos a tentar suprir através de procedimento concursal, também não parece reserva, ainda que preferisse o procedimento da consulta prévia ao invés do ajuste direto, mas sou sensível ao trabalho que se diz ter sido feito de consulta de vários prestadores de serviço para escolher aquele cujo perfil se adequasse mais e, portanto, a consulta prévia estaríamos amarrados à escolha do preço mais baixo e, portanto, não me choca que procuremos, ao invés de valorizar o preço, valorizarmos o perfil e, portanto, não tenho qualquer reserva, ou seja, eu acho que nós devemos minimizar a precariedade e o recurso aos contratos de avença, mas não os tomam todos como iguais. Há deles que são ajustados, há deles que não. Estes dois são ajustados. No caso do terceiro, tenho reservas. Em primeiro lugar, este é um caso paradigmático de falso recibo verde, porque diz respeito a um lugar de quadro. Nós temos, inclusive, a vaga no mapa pessoal para ocupar. E, portanto, se diz respeito a funções que estão previstas no mapa pessoal, diz respeito a funções subordinadas e que a autarquia precisa em permanência e com vínculo a um horário. Portanto, é um caso paradigmático de um falso recibo verde e uma autarquia deve dar bons exemplos e este é um mau exemplo. Depois também dá um mau exemplo na remuneração. A remuneração é extraordinariamente baixa, tendo em conta a especialização da função e, portanto, desrespeita o trabalhador em causa ou os trabalhadores que pudessem convidar a prestar este serviço. Em terceiro lugar, devia ter sido feita uma consulta prévia, porque neste caso não há mesmo desculpa para não se fazer uma consulta prévia e convidarmos várias pessoas a apresentarem os seus currículos e o seu preço para nos prestarem este serviço, a bem da transparência a que a Câmara está obrigada e do respeito pelas regras da concorrência. E, portanto, neste caso, de facto, é bem diferente dos dois anteriores e julgo que as coisas deveriam ter sido feitas de outra maneira. Pronto, é uma crítica. O Sr. Presidente gostava de ver sugestões. Eu também gostava, mas o documento está aqui, está fechado e eu só posso criticá-lo. Não cumpre outro papel, tendo em conta que esta é uma proposta fechada. E, portanto, deixava isto registado, Sr. Presidente. Portanto, a votação do PS já conheço, peço desculpa do PS. A favor não há I no B, abstenção com declaração de voto no C. Nós, relativamente a esta matéria, portanto, nós temos vindo um bocadinho. Peço desculpa. Força. Eu tenho por hábito de dizer como voto, sim, quando é para votar. Nós votamos no fim das discussões. Peço desculpa, é só uma nota. Nós votamos no fim das discussões. Tudo bem, mas eu vou-lhe só dar aqui uma nota, se quiser, se não dou-lhe noutro momento. Dou-lhe noutra reunião. Muito bem. Fecha-se aqui o assunto e não tem problema nenhum para nós. E lhe dar uma informação que se calhar é interessante para aquilo que o senhor tem defendido. Mas se eu já votei, não posso mudar o sentido de voto. Descansado a falar. É que Sr. Presidente, eu voto no fim porque voto sempre na expectativa do Sr. Presidente que diga alguma coisa que me convença a votar de outra maneira. E, portanto, se eu já votei, do que é que adianta? Muito bem. Mas isto não ia adiantar nada, era uma constatação. Deixe falar e depois tire as outras conclusões. Ponto 8. Celebração de contratos internos com as juntas de freguesia para o ano de 2024. Estava a falar aqui do seu vereador para uma parte introdutória. Está bem? Obrigado a todos. Relativamente aqui aos contratos interadministrativos a celebrar com a junta de freguesia para 2024, resultado de um trabalho que já vinha sido desde o início de mandato e que nos anos anteriores, 2022 e 2024,
para que fossem já pensados os projetos dos anos seguintes, e assim aconteceu. Portanto, em novembro já se realizaram reuniões com as juntas de freguesia e depois, no terceiro relatório de cada uma das juntas de freguesias, ou para com cada um desses terceiros relatórios, já as juntas de freguesia elencaram aquelas que eram as suas propostas para 2024. Portanto, é a nossa intenção continuar a melhorar a capacidade operativa das juntas e que as juntas de freguesia tenham realmente um papel diferente no dia-a-dia das suas comunidades e possam dar essa resposta mais rápida. Portanto, para este ano houve um aumento de 15%, que já tinha sido aprovado no orçamento para 2024 nas grandes opções do plano. Portanto, passámos de um valor de 240 mil para 276 mil, ao que se acresce ainda 20 mil euros para trabalhos relativos à sustentabilidade ambiental, nomeadamente para a construção de e manutenção de espaços para a colocação de pontos de recolha de resíduos, e ainda uma verba na ordem dos 10 mil euros para a distribuição pela comunidade de compostores. Portanto, para 2024, no âmbito destes contratos interadministrativos, teremos uma verba de 306 mil euros. Esta verba será distribuída para São Salvador 112.332 euros para a execução de obras, acrescidos 5 mil euros para o trabalho de sustentabilidade ambiental. No caso da Gafanha da Nazaré, serão transferidos 98.256 euros, acrescidos 5 mil euros para a sustentabilidade ambiental. E no caso da Gafanha da Encarnação, serão transferidos 44.160 euros, acrescidos 6 mil euros para a sustentabilidade ambiental e, por fim, para a Gafanha do Carmo, 21.252 euros, acrescidos de 4 mil euros para a sustentabilidade ambiental. No caso da Gafanha do Carmo, as obras propostas e que ficaram espelhadas no contrato que trazemos hoje para a aprovação incluem a reabilitação da cobertura e das fachadas do edifício da sede da Junta de Freguesia e a reabilitação do telhado, fachadas interior da capela do cemitério. No caso da Gafanha da Encarnação, os trabalhos previstos serão a aquisição e instalação de equipamentos para o recém-inaugurado Salão Cultural Manuel das Neves, portanto, a aquisição de cadeiras, sistema de som e equipamento para o bar de apoio. Teremos também a aquisição e instalação de um parque infantil para a rua da escola, uma verba para construção e manutenção de passeios e também um investimento na manutenção de caminhos, onde se inclui o caminho do Praião. No caso da Gafanha da Nazaré, teremos as seguintes tarefas, portanto, a pintura exterior do edifício da sede da Junta, a continuidade da execução que ficou adiada para 2024 do tramo de passeios Afonso de Albuquerque, portanto, do lado sul, entre a Rua Santa Mafalda e a Rua Caminho Castelo Branco. Há o apoio para a aquisição de uma viatura ligeira mista, a manutenção de caminhos e becos, a construção de passeios, portanto, construção de novos e recuperação de existentes, o investimento na manutenção do cemitério, a reparação de pavimentos e pintura de muros exteriores, investimentos na manutenção e extensão da rede de águas pluviais e limpeza de balas hidráulicas e a manutenção e aplicação de árvores em caldeira. No caso de São Salvador, os investimentos previstos passarão pela substituição da cobertura do terrado do mercado de Ilho, a reabilitação do campo de jogos do Parque da Capela da Carvalheira, a construção de uma cobertura com lonas ou velas sobre a área de restauração do recinto da Feira dos 13, a construção do ramal de eletricidade para o recinto da Feira dos 13, a manutenção dos parques de lazer, a manutenção de caminhos, a recuperação do percurso pedestre entre a Barquinha e a Vista Alegre, investimento na proteção das margens da ria, investimentos na manutenção e extensão da rede de águas pluviais e limpeza de balas hidráulicas, investimentos no mercado, cemitérios, armazém e edifício sede da Junta e também na construção de passeios, portanto, novos e recuperação de existentes
e a manutenção e aplicação de árvores em caldeira. Portanto, é esta a proposta que nós trazemos depois de fechada com as 4 juntas de freguesia do nosso município, deixar a consideração dos senhores vereadores. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, tinha a palavra aos Sr. Vereadores, faz favor. Sim. Eu não sei se o PSC também quer intervir. Sim, só Força, PSC, faz favor. Tenho sido sempre crítica relativamente a estas questões das juntas de freguesia e do trabalho de articulação que foi sendo ou não desenvolvido ao longo deste tempo. Portanto, também devo agora ser justa e mostrar a nossa satisfação pela forma como estes contratos interadministrativos foram conduzidos e que chegaram finalmente a bom porto, porque é esse o feedback que eu tenho dos presidentes de junta. Obviamente estou a falar da Gafenha do Carmo, da Gafenha da Encarnação e da Gafenha da Nazaré, e diziam que estamos satisfeitos com estes contratos, porque eles próprios estão satisfeitos, pois viram satisfeitas finalmente as suas propostas de obras e de valores e viram contempladas todas estas questões de forma efetiva e de forma a que possam, de facto, concretizar as obras nas suas freguesias com tranquilidade e com as verbas destinadas às mesmas, sem haver aqui sobressaltos e com o tempo que têm para as fazer. Portanto, a deixar esta nota de satisfação por ver concretizados estes contratos com a devida articulação e com o devido cuidado dado aos anseios dos presidentes de junta. Mais alguém? Sim. Sim. Sr. Presidente, bem, em primeiro lugar, dar uma nota de satisfação pela aprovação menos tardia. Nós, no ano passado, aprovámos estes acordos em abril e sempre defendemos que eles deviam ser aprovados o mais cedo possível no ano. Seria até possível, com vontade política, que eles fossem aprovados antes do ano começar, com benefícios para o normal planeamento e a execução dos investimentos, mas fevereiro é muito melhor do que abril e, portanto, dar esta nota positiva. Em segundo lugar, deixar uma nota sobre o pano de fundo da forma como eu analiso estas propostas, não pronunciando sobre o objeto dos acordos, porque as juntas não são subalternas da Câmara, têm legitimidade democrática, a mesma que nós, e, portanto, sendo estes investimentos elegíveis para serem delegados pela Câmara nas juntas, não me cabe avaliar se são as prioridades certas por parte das juntas, porque esse é o trabalho dos seus executivos, escrutinado pelas assembleias de freguesia. Não nos cabe a nós escrutinar essas opções, cabe às assembleias de freguesia. E se há um acordo entre as partes, quem sou eu para me aborrecer com isso? Depois, uma terceira nota para frisar que, apesar da satisfação geral, não posso deixar de referir que a evolução da dimensão dos apoios continua estagnada. Mais se tivermos em conta a inflação e o aumento dos preços de construção muito acima da inflação, de 2021 para cá só houve um aumento de 15% agora. Em 2021, 2022 e 2023 o valor global do apoio ao investimento pelas juntas foi de 240 mil euros. Este aumento de 15% em 2024 está, permitam uma expressão, mais do que comido pela inflação e pelo aumento dos custos da construção, muito acima da inflação, repito. E estes investimentos são no geral, para não dizer, são totalmente relacionados com a construção civil e, portanto, estes 15% não representam um incremento.
nem representam uma reposição daquilo que a Câmara apoiava no mandato anterior. E, portanto, a Câmara Municipal não está a aprofundar, através destes acordos, a descentralização de competências para as juntas de freguesia. A Câmara Municipal está a fazer o que tem sido feito. Eu acho que fazer o que tem sido feito é pouco, porque, de facto, é reconhecido por todos que as juntas têm uma capacidade de execução mais eficaz, pelo seu potencial de proximidade, e, portanto, se é reconhecido por todos que há ganhos de eficiência e de proximidade, se é reconhecido por todos que são inúmeros investimentos de pequena dimensão que precisam de ser realizados, julgo que deveríamos ser consequentes com isso e incrementar a relação entre a Câmara e as juntas através do aumento do apoio financeiro da Câmara às juntas, para que as juntas tenham maior capacidade de investimento em benefício das comunidades. E a verdade é que este aumento de 15% ao fim de 3 anos não disfarça essa estagnação em termos reais do apoio da Câmara às juntas, e isso essa é de facto uma nota negativa que temos que continuar a dar. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Vamos deixar só aqui 2 ou 3 notas. Portanto, aquilo que temos para a freguesia de São Salvador são 112.332 euros, para a freguesia da Nazaré 98.256, para a Gafanha 40, para a Gafanha do Carmo 40, tinha atenção, peço desculpa, 44.160 e freguesia da Gafanha do Carmo 21.252. É evidente que nós, já o ano passado, adicionámos a estes valores aqui uma questão importante, que era a possibilidade também das juntas fazerem as obras em redor dos seus contentores. Estamos a ver esse trabalho pelas 3 juntas, principalmente a Gafanha da Nazaré, a Gafanha da Encarnação e a Gafanha do Carmo, com um modelo igual para o município, e, portanto, estamos a ver essa realização, portanto, as garagens colocadas à volta dos contentores e também um melhor parqueamento para aquilo que são os equipamentos de recolha seletiva. E, portanto, também estamos a financiar esse tipo de investimentos. É evidente que umas juntas são mais rápidas a executar, outras menos rápidas. Isto, olhando aqui aos prazos, portanto, nós poderíamos andar com isto até mais cedo, mas no fundo também houve, da parte das juntas de freguesia, também uma execução mais tardia de algumas obras, o que perspectivou também continuarmos a dialogar até chegarmos a este ponto de conforto e de acordo entre nós para a realização do contrato interno-administrativo de 2024. É evidente que continuamos também aqui com um valor que já o ano passado tínhamos, este ano mantemos 30 mil euros para combustores, que são divididos pelas juntas de freguesia, a adicionar, mais 10 mil euros, que dá os 30 mil euros no total, para adicionar a isto. E, portanto, se o ano passado tínhamos numa base de 240 mil mais 30 mil, este ano partimos com 276 mais 30 mil. Portanto, achamos que há condições, e se os relatórios e toda a informação que nos vem sendo entregue pelos presidentes de junta, agora com mais estabilidade até nessa informação e maior estabilidade também na apresentação desses resultados, pensamos que temos aqui condições de continuar a pensar pela positiva para 2025. É evidente que as juntas de freguesia, e muitas das vezes vejo aqui o toque à minha experiência, portanto, vejo também aqui um crescendo também de experiência nas juntas de freguesia, naquilo que é a desenvoltura do seu trabalho e os trabalhos que as preocupam, a readaptação do seu quadro pessoal para as respostas, uma coisa que tardiamente veio a acontecer, porque já estou aqui também há 12 anos nas autarquias do nosso município e, portanto, tenho vindo a ver essa realização ultimamente, a procura de estabilidade nos quadros de pessoal, o que é bom e que eu desejo que se mantenha. Até temos aqui o Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador a assistir a este momento, também porque lhe poderá interessar, e que tem interesse certamente, mas penso que também tem-se vindo a encaixar os 2 executivos, nomeadamente parabenizando aqui o trabalho do meu vice-presidente e vereador João Semedo,
na articulação com os nossos 3 presidentes de junta e, portanto, também deixo aqui e congratulo-me aqui com os nossos trabalhos dos 4 presidentes de junta. Peço desculpa mais uma vez, a posição que é importante e vai-me salvar aqui alguns erros que cometemos. Pronto, vamos continuar nesta luta da melhoria dos resultados. Temos também aqui uma definição futura para aquilo que é a descentralização e que tem desde 2019 um valor de registro que estará descabido. Há que avaliar corretamente também o trabalho que as juntas vão fazendo, trazendo para aqui experiências, segundo os nossos presidentes de junta, do exterior e daquelas que são registadas também no interior do município. Estamos a trabalhar sobre isso, já apresentámos uma proposta que também seria de correção desses valores na ordem dos 10%, vendo aqui o comportamento da taxa de inflação, que ainda não está acordado entre nós, que é satisfatória, e, portanto, definimos aqui um prazo para estes 6 meses para ver se concretizamos este resultado, tendo então um acordo de descentralização de forma diferente daquilo que foi feito no passado, com novas rubricas ou não, mas essa definição depois também será trazida a uma reunião de Câmara para nós validarmos e depois informarmos também o material para que essas verbas sejam transferidas para as nossas juntas. Também estou curioso para ver todo o resultado dos seus desempenhos, uma vez que tenho acompanhado no último ano, acompanhei de perto o desempenho das juntas de freguesia, também no comportamento dos seus orçamentos e, portanto, parece-me que também estamos consolidados pelas conversas que estabelecemos pessoalmente, estamos estabilizados e, portanto, as juntas estão a bom ritmo a fazer o seu trabalho e com respostas orçamentais para as suas necessidades, prevendo que, por exemplo, a Campanha da Nazaré possa ter um aumento gradual dos custos com o pessoal, pelo que nos é transmitido pelo seu Executivo. O que me parece que irá ter, então, uma resposta muito superior àquilo que tem acontecido nos últimos anos para a sua freguesia, sabendo nós também que muitas das vezes aquilo que nós estamos aqui a falar na nossa reunião de Câmara representa entre 1/3 e 2/3 o valor do investimento, ou seja, de capital que as juntas possam ter para gastar. Portanto, transferência financeira associando aqui as duas verbas. Portanto, deixaria só esta nota e fico também agradado pela posição dos seus vereadores relativamente a estes contratos interno-administrativos. Podíamos passar à votação, então. Deixava a favor. Abstenção com declaração. Íamos ainda fazer aqui mais um ponto ao 2, depois daríamos a palavra ao público às 11h30. Então, teríamos no ponto 9, ocupação do espaço público de função de calção. Alguma questão? Não. Eu peço desculpa, tenho que recordar a votação do ponto a favor. PSD. Então, ponto 9, ocupação do espaço público, devolução de calção, processo 412/07, posição. A favor. Obrigado. Ponto 10, Nós Comunicações S.A., devolução de taxas, alguma questão? A favor. Muito obrigado. Eleições legislativas, locais adicionais para a fixação de propaganda eleitoral, alguma questão? Não. Concurso de bandas de garagem, normas de participação 2024, alguma questão? Sim, Sr. Presidente. Força. Eu também, se calhar, se me permite, Sr. Vereador, dava aqui uma nota também sobre isto, porque teria aqui essa posição. Relativamente a esta proposta, conhecendo nós também o passado da Câmara Municipal, em que já houve um projeto deste género, voltamos também com esta iniciativa. Não só por aquilo que tem sido a nossa proximidade, mas os projetos que também temos vindo a querer de comunidade e, portanto, lançámos este desafio.
É evidente que tem aqui uma condição, pronto, um número mínimo, se não acontecer, portanto, não há realização e, portanto, deixamos esta nota. E também queremos que estas bandas depois também possam ter, no final, principalmente a vencedora, uma representação num dos palcos importantes do nosso município, o palco Lomborgo, no Festival do Bacalhau. E, portanto, deixaria esta nota. Portanto, isto tem 3 eliminatórias, terá uma final no dia 18 de maio, portanto, conclui-se aqui. Pedimos também que tenha sempre um representante do nosso município, porque no passado foi muito difícil, pela experiência que nos foram transmitindo, foi muito difícil prever que só do município pudessem estar pessoas. E, portanto, gostaríamos de ver mais elementos, mas muitas das vezes, pelo que temos vindo a observar, muitas das bandas de garagem que existem no nosso município têm sempre a participação de outras pessoas que se conhecem na universidade ou que se conhecem nos estabelecimentos em si e, portanto, até por um princípio de coesão, portanto, fizemos desta forma as normas de participação e, portanto, deixo à vossa consideração este processo. Eu tenho só 2 observações, nenhuma delas é densa o suficiente que me impeça de aprovar esta proposta, não é isso que está em causa. Mas uma diz respeito à limitação etária. Limitar, eu acho que a proposta ganharia se não houvesse limitação etária, até aos 35 anos. Eu percebo que a iniciativa é desenvolvida pela área da juventude e que isto é para chegar aos jovens e tal, mas num tempo em que se fala tanto de maioridade, num tempo em que se fala tanto de encontro de gerações, eu acho que os criativos envolvidos ganham com a intergeracionalidade, porque nesta coisa dos concursos de bandas de garagem interessa pouco quem ganha, interessa mais os momentos de participação e do encontro de várias sensibilidades culturais. E, portanto, eu acho que a limitação etária é desnecessária e acho até que o concurso seria mais profícuo sem limitação etária. Até porque há muitas bandas com pessoas que têm mais de 35 com mais de 35 anos. Depois, a segunda questão diz respeito, de facto, à residência no município. Como eu acho que é muito mais importante o processo do que o resultado, ou seja, as etapas de participação, o encontro entre as pessoas, a oportunidade de poderem tocar, a oportunidade de poderem conhecer outros artistas, eu acho que os intercâmbios são muito mais vantajosos neste tipo de contexto do que nós nos fecharmos numa redoma e o concurso ser só para residentes no município ou predominantemente só para residentes. Eu acho que isto devia ser aberto e participava quem quisesse. E se víssemos que havia uma overdose de inscrições, então aí escolhemos uma forma de darmos primazia àqueles que são residentes no município nas inscrições. Mas, de alguma maneira, isto quanto mais aberto melhor para os participantes, porque isto é para beneficiar os participantes. E eu acho que é mais benéfico para as bandas de garagem de ilha que elas possam, no seu concelho, competir com outras bandas de garagem de outros municípios, do que se fecharem numa redoma. Muito bem. Ainda assim, votarei a favor. Muito bem, eu vou deixar essa nota. Nós também, este é um ano de arranque e, portanto, podemos também pensar já no futuro dessa forma e, portanto, percebendo já a abertura do seu vereador, também se torna fácil depois de tomar uma decisão e, portanto, penso que na altura até tínhamos pensado só residentes, depois abrimos esta porta e até pensámos fazer, conjuntamente com outros municípios, também este projeto que pudesse acontecer noutros municípios e depois tivéssemos a junção dele. Foi até a ideia inicial que tinha vindo à cabeça e, portanto, estamos alinhados nessa situação. Quanto aos escalões etários, pois até já fomos mais restringentes, depois abrimos mais e também vimos também que as nossas agendas municipais e aquilo que tem sido o trabalho também
Depois, em contexto já da sua vereadora Mariana Ramos, nos projetos de comunidade e tudo, já abrangem muito essa faixa etária. Se a sua vereadora quiser falar daquela banda que ainda há pouco tempo aconteceu no Fórum da Maioridade, aqui em Ilha, no Laboratório de Conhecimento. E a questão é o encontro. Eu percebi. Não é nós engavetarmos cada exato, podemos misturar depois isso, mas então, eu deixaria fechada esta situação, percebendo também a vossa votação, e vamos fazer o registro. Aliás, peçam todos juntos já para ficar com esse registro, e depois com a juventude articulamos já para o próximo ano, se correr bem este ano, portanto lançarmos já nesta dimensão, sem restrições algumas. Então, a votação para o ponto 12, por favor. Obrigado. Eu daria então, neste momento, interromper a nossa reunião e daria aqui a voz ao público e a vossa participação. Faz favor, gostaria que se apresentassem e depois no final o nosso Diretor-Geral da Administração da Câmara registre também os vossos contactos para podermos falar. Eu digo que já tem isso tudo. Tá? Muito bem. Quem é que participa primeiro? É só um. Faz favor, faz favor. Também respondes a tudo depois. O meu nome é Francisco, eu tenho uma habitação na Gafinha da Encarnação e hoje venho falar sobre os prazos dos pedidos de licenciamento que não são cumpridos. Já vos expus isto, primeiro, confrontei-vos com esta situação em relação a uma situação específica minha, mas também em relação às restantes pessoas que efetivamente não tentam inserir um projeto neste município. Questionei-vos por e-mail quais eram o desafio que Ilha tinha para resolver, se era a ausência de meios, falta de técnicos, a ineficiência na utilização dos recursos, eu simplesmente não sei. E efetivamente tive uma resposta, como vocês também sabem, a 13 de novembro, da arquiteta Noemi Maia, que é a chefe da divisão de obras particulares. Esta mencionou que os tempos de resposta da Câmara são prolongados e não cumpridos, ou seja, esta assumiu que a divisão de obras particulares é ineficiente e revela uma falta de capacidade e competência, apresentando um total sentido de impunidade perante a lei e o que esta define como os prazos legais de resposta. Esta ainda referiu que não é possível indicar a previsão do prazo de resposta em virtude da imprevisibilidade da aflição do tempo de análise de cada processo. Qual é a conclusão rápida que nós tiramos aqui? Primeiro, eu não consigo perceber, eu no setor privado, eu tenho prazo para cumprir e cumpro, os outros municípios cumprem prazos, até os miúdos para fazer um exame têm 90 minutos, ou seja, todos temos prazos. Portanto, isto, quer dizer, os técnicos deste departamento ou são meninos muito especiais, com necessidades muito especiais, ou então não estou mesmo aqui a perceber qual é o problema. É impossível comprometerem-se com uma data de entrega, mesmo tendo em conta que já não estão a cumprir a lei, e voltei-vos e dei a resposta a este e-mail, a confrontar-vos com a situação que não era tolerável de não se comprometerem com o prazo. Questionei-vos novamente qual era o desafio que Ilha tinha para resolver, se era a ausência de meios, se era a falta de técnicos, se era a ineficiência da utilização de recursos. Isto foi a 13 de novembro. Até hoje a resposta foi zero. Vocês simplesmente deram resposta ao pedido de licenciamento, mas não responderam a nenhuma pergunta. Portanto, eu hoje estou aqui, estamos cara a cara, e vou-vos fazer 4 perguntas. E fazer pergunta à pessoa responsável, que é o João Semedo. Estás pronto? Vou fazer pergunta, quero uma resposta. Estamos de acordo? Primeira questão. Qual é a percentagem de pedidos de licenciamento nos quais estão a ser cumpridos os prazos? Referente a 2020, ao ano passado e até agora. Pronto, vamos só focar no ano passado. Não existe aqui tipo de resposta? Eu vou clarificá-lo. Aí tem que colocar. Nesta questão aqui, eu pedia silêncio, por favor. Eu pedi primeiro que, na sua relação connosco, quem está aqui é o seu vereador Engenheiro João Semedo, ou o seu vice-presidente Engenheiro João Semedo. É a primeira pessoa que está aqui, está bem? Independentemente de não saber se conhecem ou deixar de conhecer, ao meu lado, respeito que a minha equipa seja tratada assim, sejam os seus vereadores que estão aqui, o Sr. Fátima Teles, o Sr. Tiago, o Paulo Nunes, o Sérgio Lopes, portanto, todas estas pessoas têm que ser tratadas aqui em Engenheiro Maria.
Depois, a outra questão é assim, nós hoje, evidentemente, podemos receber todas as suas questões, não estamos preparados possivelmente para lhe responder no imediato, aquilo que for possível, darei permissão ao seu vereador para lhe responder, e aquilo que não for possível, depois enviaremos uma resposta como temos feito. Evidentemente, no final também farei a minha observação sobre aquilo que disse, relativamente aos técnicos municipais, e que saberá onde está e o palco em que está. Faz favor. Está bem? Sr. Presidente, mas também já agora vou colocar. Eu não posso dialogar consigo, peço desculpa. Tudo bem, está bem? Vamos colocar estas questões, porque não respondem ao primeiro, desde 13 de novembro. Quero concluir então o processo, depois eu respondo. Está bem, Francisco, por favor? Está bem? Segunda pergunta. Qual é o ponto de situação? Os problemas que possui hoje neste departamento? Terceira pergunta. Quais são os indicadores utilizados para realizar a avaliação anual destes técnicos? Quarta pergunta. Quais são as possíveis soluções que estão a implementar agora para resolver o problema? Agradecer que depois me respondessem por e-mail ou... Eu não percebi. Quais são as possíveis soluções que estão a implementar agora, tendo em conta os problemas? Então, relativamente a esta percentagem ao ponto de situação, portanto, é uma questão que vamos ter que responder de outra forma para vermos objetivamente o seu processo, está bem? E gostaria depois também que o Dr. Rui ficasse com o número do processo, está bem? Para percebermos, apesar de ele depois ir ao GIOS e, portanto, vermos isso. Qual a avaliação dos técnicos? Sendo eu responsável pelos recursos humanos da Câmara Municipal e estando a fechar agora um processo de avaliação de 2021 e que tenho de fechar agora 22-23, no sistema que o Estado tem associado ao sistema de avaliação dos trabalhadores da administração pública e, portanto, eu não sei dizer muito bem se isto é público, se não é público, mas há um sistema que esta própria pessoa, que é a nossa chefe de divisão, a arquiteta Noemi, terá que fazer relativamente aos trabalhadores que estão na sua equipa, posteriormente eu ao desempenho dela, não é? Portanto, reconheço perfeitamente também, e não posso deixar de dizer isto publicamente, que face àquilo que foram os constrangimentos que esta bolinha global teve entre 19, 20 e 21, nomeadamente entre 20 e 21, quando nós chegámos à Câmara, o número de processos e o número de problemas era menor que aquele que avançou rapidamente 21, 22 e 23. E que, também na resposta do nosso quadro pessoal, não existiu capacidade de renovação e de adaptação rápida para que pudéssemos ter esta resposta. Ainda hoje aprovámos aqui, está aqui desde o início, mais uma pessoa para fazer essa articulação. Esta é a área que nós temos mais desenvolvida em termos de respostas digitais, portanto, de caracterização do nosso município, ou seja, tudo aquilo que está relacionado com o seu processo, hoje está em informação digital. Não tem hipótese nenhuma de deixarmos de ter o papel e, portanto, é na Câmara Municipal aquele que mais rápido avançou. Claro, continuamos aqui a ter alguns problemas, digo sinceramente isto, portanto, tivemos aqui algumas ausências durante estes 2 anos, como recordo de doença e maternidade, que foi difícil resolver tudo isto e ao mesmo tempo também recebemos mais 2 pessoas e também dentro daquilo que são a nossa contratação, tínhamos ali pessoas que vieram fazer estágios e que hoje já fazem parte desse quadro de pessoas. Estamos, sinceramente, a tentar melhorar esse processo todo. Enquanto Presidente da Câmara, digo, custa-me muito ouvir o que o senhor está a dizer, mas sei que é uma realidade, porque já outros municípios também vêm trazer este tipo de problemas. Não é um problema que seja objetivamente com o seu processo, ou com o processo da A ou B, é um processo decorrente de toda a entrada de processos na Câmara Municipal. Aliás, tivemos um processo logo difícil à entrada. No nosso Gabinete de Apoio Geral, que você se dirige ao atendimento, tivemos logo um problema porque muitos dos processos que eram instruídos digitalmente demoraram muito tempo a assumir que quem estava a introduzir de forma correta e a informação que nós queríamos. E, portanto, houve muita troca de e-mails e tudo até afinarmos este processo. Hoje, muitas das empresas que trabalham com a Câmara Municipal e que prestam serviço ao município, que são elas que muitas vezes vêm fazer a ação introdutória do processo,
já estão muito mais coerentes na sua forma de atuação e agora até com a nova legislação do urbanismo isto vai mudar tudo, como sabem, essa responsabilidade até vai ser muito mais das câmaras municipais e passam os técnicos a ter essa responsabilidade, se bem que nós vamos ter que ter uma capacidade de fiscalização muito superior. E isso também já estamos a fazer, contratação de pessoas para essa área da fiscalização, eu não sei quantas pessoas estão, mas estamos. Portanto, eu espero que esta adaptação toda venha, durante 2024, a sanar esses tempos de resposta. Em alguns períodos nós sabemos que tem sido curto, noutros tem sido mais longos. Relativamente à avaliação dos técnicos, posso dizer que é da minha responsabilidade, portanto estou a tomar conta de todo o período 23-24, já sobre a minha responsabilidade, sobre a avaliação e portanto estamos a ver também a capacidade de ponderância, a capacidade de resposta, responsabilidade sobre o processo e portanto sobre os indicadores, nomeadamente dos técnicos superiores e dos assistentes técnicos que temos nessa área, enquadrado naquilo que é a formulação e as funções de desempenho que estão de lei, portanto decidimos a nossa comissão, e isto é interno, fazer uma avaliação muito focada também naquilo que têm sido as observações dos municípios. Depois, não sei se o vereador quer fazer alguma intervenção ou não, se não o quiser, enviaremos as respostas, mas de qualquer maneira tem a permissão, faz favor. Bem, importa referir que temos um caso e tê-lo como um todo, não me parece justo para aquilo que é o bom trabalho desenvolvido por uma divisão que tem sido exemplo não só internamente como também de âmbito regional e mesmo nacional e periodicamente recebemos aqui visitas de outras autarquias que querem conhecer a forma de trabalhar desta divisão. Podemos não ter prazos, muitas das vezes, que possam ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos municípios, mas também sabemos aquela que é a realidade nacional, portanto aquilo que foi aqui dito também não me parece correto. Todavia, também a questão dos prazos depende de vários fatores, portanto também não nos podemos assumir aqui de uma forma tão leve que os prazos não são cumpridos. E depois importa também referir que muitas das vezes também a forma como as informações ou como os requerimentos são apresentados que nem sempre são claros para essa leitura, portanto a gestão urbanística não é um processo que possa ser cronometrado e que seja igual de processo para processo, portanto cada processo tem a sua dificuldade, não só pelo processo em si, mas acima de tudo pelos próprios técnicos que possam estar envolvidos. Depois também esta divisão também por ser exemplo em várias matérias e pela forma de trabalhar, e não é de hoje, é de há muitos anos, portanto é das divisões que melhor divulga à comunidade aquele que é o seu trabalho. Portanto, convido os municípios que nem sempre possam estar tão esclarecidos sobre todas as matérias, apesar de poderem emitir todas as posições sobre a avaliação dos vários serviços, que é a obrigação deste Executivo, na sua atividade municipal, apresentar o trabalho desenvolvido. Em todas as atividades municipais que são remetidas à Assembleia Municipal, se há divisão que tem um trabalho bastante objetivo que desenvolve, é esta divisão. Portanto, convidaria a consultar os documentos que são públicos, estão no site da Câmara e que demonstram de uma forma clara este trabalho que é feito diariamente. Todavia, aquilo que nos foi demonstrado, vamos verificar o que se passa. Eu não percebi qual era o número do processo que se referiu, só percebi que era na Gafanha da Encarnação. De qualquer forma, depois o Sr. Dr. Rui irá passar-nos essa questão e depois esta questão dos prazos e do incumprimento, pedirei também informação ao Gabinete Jurídico para abordar então essa incompetência que foi aqui referida. E é tudo que cumpre a informação, Presidente. Muito obrigado. Então, se não há mais nenhuma intervenção do público, fechamos este ponto e passamos então para o ponto. Desculpa, tomar aqui isto. Passaremos para o ponto 13. Protocolo de parceria com a Cooperativa para a Educação e Reabilitação dos Cidadãos e Deputados de Aveiro, a CRCA, Formação Cívica e Cidadania Ativa, projeto Brigada Verde. Este é um projeto que já tem alguns anos, dava só uma palavra introdutória à sua vereadora também
trabalho sobre este assunto, se o quiser fazer. Nada? Muito bem, vamos passar então. Qual é a posição dos seus vereadores? Nenhuma questão. Do Fundo Ambiental, eu daria aqui apoio às famílias, com participação de pagamento de água e da luz nestes processos. Fundo Municipal, peço desculpa. O subsídio pontual ao Centro de Ação Social de Ilhavo, subsídio pontual ao Centro de Ação Social de Ilhavo, portanto ao CASTI, e redução de taxas devidas pelo ingresso ou frequência nos equipamentos esportivos culturais. Alguma questão no A, no B, no C e no D? Não. Não? Muito bem, obrigado. Seguro de responsabilidade civil, há apólices, os dois processos de franquia, o A e o B, alguma questão? Não. Muito bem. Autos de medição, Centro Cívico da Gafanha do Carmo e Passeios da Barra, alguma questão? Não. Muito bem. Programa Municipal de Apoio às Associações de Ilha, designação das comissões de análise das candidaturas, alguma questão? Não. O 17, já está, desculpem. O 18, gestão de resíduos versus responsabilidade social, atribuição de apoio a instituições de solidariedade social, alguma questão? Não. Pronto, eu aqui, se me permitem, até poderia ter logo, mas Mariana, queres dar só aqui uma explicação relativamente a este assunto? É da Epitex. Exatamente, é a recolha que se verifica no espaço público dos têxteis e calçados e que fica exatamente esse compromisso de devolver à comunidade aquilo que é a valorização destes resíduos após consulta relativamente àquilo que foi, de certa forma, os apoios solidários no âmbito de várias instituições que procuram ajudar as instituições do nosso território, tendo em conta a rotatividade e esta equidade no sentido de permitir a todas terem acesso a estas possibilidades de apoios, foram elencadas estas três instituições para ser atribuídos os valores correspondentes a cada um dos anos, que corresponde a determinada quantidade destes resíduos recolhidos. Pronto, muito resumidamente é esta a explicação. Ou seja, estamos a falar de um resíduo que dá origem a um apoio significativo às nossas instituições. E também podemos aqui frisar, e vocês têm essa nota, do aumento este ano, quase 44 quilos, portanto 44 toneladas, 43.908, o que é já um valor. Nós aumentamos este ano. Já bem, então, o que é essa nota relativamente a isso? Portanto, unanimidade, correto? Sim. A rede de municípios para a adaptação local às alterações climáticas, a alteração de valor da cota, portanto, nós aderimos aqui em 19, salvo erro, e, portanto, agora estão aqui a prever um aumento de 1.000 euros nesta cota. Alguma questão? Uma malta que faz valer bem o aumento dos preços. Bem, sou vereadora, faz favor, faz parte. Represento o município. Isso, exato. isso. Então, chegou exatamente ao ponto em que esta associação, para ganhar a preponderância que todos os associados reconhecem como sendo o trabalho meritório que desenvolve, percebeu-se que os recursos estavam a ser utilizados eram dos próprios municípios que integravam, e daí este aumento significativo da cota, porque não fazia sentido que tudo aquilo que tivesse a ser desenvolvido do ponto de vista da atividade e do ponto de vista de formalismo estivesse a beber essencialmente das equipas das câmaras que integram esta associação. Nesse sentido, foi proposto por unanimidade, como podem analisar no documento, o aumento da cota para corresponder a essa necessidade efetiva e para fazer face às despesas associadas também às atividades no âmbito da associação. Muito bem, passaremos então ao ponto 20, só dar aqui uma nota, portanto trouxemos aqui aquilo que são os contratos de financiamento celebrados em termos de reabilitação de focos habitacionais
tivemos um investimento juntamente com a aquisição do fogo habitacional no T3, o apoio ao funcionamento do Gabinete Técnico Florestal e a requalificação e relação do Centro de Saúde de Ilha e da Gafém da Nazaré, portanto que o montante de financiamento chega quase aos 5,2 milhões de euros e, portanto, estão contratualizados estes processos nesta data e, portanto, é o resumo dos últimos 6 meses e farei sempre esta informação também de hora em diante, sempre que haja atualização disto, portanto, a nossa técnica nesta área fará esta atualização e trarei ao conhecimento na reunião de campo seguinte. Muito bem, alguma questão? Não. Os vereadores sobre isto? Muito bem. Então, agradeço a vossa presença e, portanto, voltamos a encontrar-nos na reunião de debate e de 23 na próxima reunião de campo. 23. Que é uma sexta, não é? Sim, é.